Bíblia, Gênesis 1, está escrito assim, no capítulo 1 de Gênesis: no princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra vazia, sem forma, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia, as trevas de noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Depois disso, Deus disse: haja entre as águas um firmamento que separe as águas de águas. Então Deus fez o firmamento, separou as águas que ficaram embaixo do firmamento das que ficaram em cima, e assim foi. No versículo 9 está assim: e disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca, e assim foi. No 11, então Deus disse: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes, árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies, e foi assim. No 14, disse Deus: as luminárias do firmamento do céu, para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento do céu, para iluminar a terra. E assim foi. No 20, disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos, os demais seres vivos que povoam as águas de acordo com cada uma das suas espécies. No 24, e disse Deus: produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Então disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem frente ao chão. Domine ele. Amém? 27. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, dominem sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem semente, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Eles servirão de alimentos para vocês. E dou todos os vegetais como alimento, a tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Vocês estão percebendo que o Senhor, Ele dá ordens? Ele dá ordens, e as coisas acontecem, tanto que eu repeti várias vezes. E assim foi. O Senhor fala, e assim é. O Senhor diz, o Senhor proclama, e assim é. Amém? Então, quando eu orando, falei: ai meu Deus, eu estou tão sem norte, eu estou tão assim, Senhor, o que eu faço nessa área? O que eu faço nessa área? Não é só em uma área, não, em várias áreas. Senhor, o que eu faço nessa parte aqui? Senhor, o que eu faço nessa? E aí eu não sei a resposta de nada. E aí o Senhor falou comigo quando eu comecei a ler esse livro, quando eu comecei a ler essa passagem, que Ele coloca ordem ao caos, não caos. Por quê? Se a gente começar a entender o que é o versículo 1 desse capítulo, vocês percebem que a terra, ela é um grande vazio, sem forma, cheio de trevas. O que o Senhor faz? Primeiro ponto, Ele passeia sobre as trevas. Como eu, ser humano, consigo andar na escuridão? Consigo andar num lugar que eu não vejo? Onde eu estou pisando? Não sei. Agora, como um Deus que é tão poderoso consegue andar no meio das trevas e saber exatamente onde está pisando? Esse é o Senhor. Então, o que eu percebi? Primeiro ponto, o Senhor não se intimida com o caos da sua vida. Não precisa de cenário favorável. Não precisa, está tudo certinho, porque é Ele quem decide o haja. Se Ele falar haja,
vida. Se a sua vida tiver problema, onde ele se instalar, o Senhor pode falar: você existe até agora. A partir de agora não existe mais porque eu quero que seja assim. Amém? Vocês creem nesse Deus Todo-Poderoso? Gente, tem que crer. Isso é coisa que a gente tem que crer. Não dá pra gente só ficar, não, a gente tem que usar dessa fé que ele nos deu. Vocês lembram que eu li aqui? O Senhor, ele deu domínio pra vocês. Dominem os animais, dominem. Ele quer que a gente use essa força que ele nos deu. Então, aqui a minha mente já começou a entrar no lugar. Porque você percebe que esse caos ele pode não ser físico, mas o nosso pensamento faz as situações virarem um caos, faz a gente ficar ansioso, faz a gente ficar nervoso e de repente as coisas começaram a caminhar. Por quê? Porque quando eu entendi que ele não se intimida com o caos, então eu olhei para o meu problema automaticamente. Então a gente começa a se organizar. É mesmo, o Senhor é Deus que domina sobre as coisas. Por que eu estou tão nervosa até agora? Se o meu Senhor é um Senhor que age dessa maneira. Por que você está nervoso? Por que você está arrancando os cabelos? Calma, calma, o cenário é esse. O Senhor quer te ensinar alguma coisa dentro desse cenário. Então pergunta, muda a oração, fala assim: Senhor, o que eu preciso aprender dentro deste cenário que eu estou, para que eu consiga dar um próximo passo, para que a próxima porta se abra diante de mim. Porque assim o Senhor faz ciclos. E você percebe que quando ele falou no versículo 2, 3, haja luz. Primeiro, ele andou na face da... o Espírito dele andando. Depois ele falou haja luz. Então são ciclos, são fases. Amém? Então, vamos lá. Primeiro ponto, o Senhor falou comigo quando eu estava nervosa, que ele não é um Deus que se intimida com o caos. Então quem é ele dentro da minha situação? Ele é aquele que vê potencial na confusão. Ele é aquele que organiza e molda e traz propósito para tudo. Então quando você pensar que acabou tudo, é o fim da história, não tem mais jeito, ele é o Deus que molda. Eu estou apresentando a vocês, ou eu estou relembrando que ele é o Deus que molda cenários. Então começa a falar aí para o Senhor: Senhor, o cenário da minha vida, que está um caos, que está uma confusão, é esse, atua nessa área. Senhor, olha aqui, passei dentro do meu casamento. Senhor, olha minhas finanças. Jesus, olha os meus estudos, olha os meus planos e meus projetos. Senhor, parece que nada está funcionando, mas eu estou entendendo que tu dá ordem. E se tu der uma ordem, uma só, não precisa de mais, uma ordem, as coisas mudam. E assim foi. E aí você vai poder dizer: eu estava dessa forma e o Senhor decretou algo e assim foi. Acabou. E foi e fez. E aí, é diferente da nossa vida quando a gente olha para uma terra vazia, sem forma, não tem nada, não tem nada. E a gente pensa: o que vai acontecer agora? E aí, de repente, o Senhor vem e faz surgir coisas. E aí a gente, dentro desse cenário, o Senhor também vai nos colocando dentro de alguns cenários e a gente pensa: agora o que eu vou fazer? Como é que vai ser? Ele mesmo que me colocou, mas ele não me explicou muito bem como quero eu agir, como que eu devo agir. É diferente. Não é só na minha vida que eu fico nervosa. Eu fico ansiosa, fico passando mal, fico sem comer, perco logo a fome, fico emagreço. Assim que eu sou ser humano, carne e osso, hein, gente? Não é possível, sou eu. Eu acho que tem mais uns dois aqui comigo também. Amém. Vamos lá, vamos prosseguir. Esses desafios, né? Essas coisas que fogem do nosso controle, elas podem ser várias coisas. Elas podem ser tarefas acumuladas que a gente precisa fazer, de conseguir dar conta. Falando de rotina, dia a dia. Elas podem ser decisões difíceis que você não consegue tomar agora, entender que é tomar decisão e aquilo pode tirar sua paz. Pode ser também uma desordem emocional. Nossa mente pode estar um caos. Mas, assim como o Senhor, Ele colocou ordem no mundo, no primeiro dia do mundo, Ele colocou ordem, Ele também nos convida hoje para a gente confiar nele, para que Ele coloque ordem na nossa vida. E para a gente entender como é que Ele faz para colocar ordem na nossa vida, primeiro, a gente precisa se organizar. Da mesma forma que Ele é muito organizado. Primeiro dia que haja luz, depois que haja ali uma separação entre as águas, depois que a terra vai para cima, que a terra vai para baixo, e pronto. E as coisas vão acontecendo, de repente, pronto, está tudo pronto. Por quê? Porque quando Ele
ele criou, esse caos que ele estava organizando era a nossa casa, que hoje a gente está habitando nela. Vocês percebem quem é o Senhor? Ele já tinha visto, ele já tinha vivido uma situação que para nós é difícil de controlar, e ele organiza para depois colocar dentro da situação, para você morar, para você habitar. Existem algumas formas da gente conseguir organizar aquilo que o Senhor nos deu, a nossa vida, a rotina do dia a dia, o nosso trabalho, o nosso estudo, a área espiritual, a área financeira, todas as áreas da nossa vida. O Senhor, Ele instrui a organizar. A gente precisa olhar para Gênesis como se fosse um exemplo, um grande exemplo. Por quê? Porque da mesma forma que Ele criou, Ele nos deu uma vida e mandou a gente governar. Só que Ele também não vai fazer aquilo que é para eu fazer. Ele mostrou como Ele é. Organização, ordem, decência. E Ele quer que a gente siga esse exemplo. Mas como? Vamos olhar o que Ele fez. No versículo 3, Ele disse assim, ó, que haja luz. Uma das formas que a gente precisa para ter organização na nossa vida, para a gente ter ordem mesmo, para as coisas terem mais controles, é quando Ele nos ensina a fazer a diluição da luz e da treva. Como que eu vou enxergar onde eu estou pisando se não há luz ali? E quem é a luz? É o próprio Jesus. Ele é a palavra. Sem palavra, não tem como eu saber, enquanto cristã, para onde eu estou indo, onde eu devo ir, o que eu devo fazer, como eu devo falar, como eu devo agir. Não tem como. Então, primeira coisa, a gente precisa da luz, que é Ele. E Ele é a palavra. E a palavra é o que nos guia. Provérbios 8 diz que a sabedoria está gritando nas ruas. Então, primeiro ponto, se você coloca o Senhor no centro da tua vida, para que Ele organize os caos que acontecem no nosso dia a dia, primeiro Ele tem que ser o centro. E depois a palavra dEle tem que habitar no nosso coração, porque daí Ele dará sabedoria. Não sou eu que nasço com sabedoria, é Ele que coloca a sabedoria em mim. Por isso que Ele quer te convidar a colocá-lo no centro da sua vida e fazer com que você confie nele, porque aí sim as coisas vão mudar. Às vezes você está andando perdido porque você quer confiar na força do seu próprio braço, mas o Senhor hoje quer te convidar: não confie na força do seu próprio braço, mas confie naquele que criou, aquele que só disse haja e as coisas aconteceram. Fala haja e vê se vai acontecer no teu nome. Agora, em nome de Jesus, se a gente declarar o haja no nome dele, que tem poder, as coisas acontecem. Então, meu querido, primeiro ponto, o Senhor tem que ser o centro da nossa vida. Ele tem que nos guiar, a sabedoria vem dele. E hoje Ele quer que você governe a sua vida, mas com sabedoria. E a sabedoria está na palavra. Sem palavra não há sabedoria. Sem palavra você vai ficar só rodando em círculos. Mas hoje o Senhor quer te libertar da ignorância. Hoje o Senhor está fazendo você ser uma pessoa forte, inteligente. Forte e inteligente. Entendendo que através dele você chegará a lugares, você habitará lugares, você conseguirá controlar aquilo que o inimigo usa para te atormentar. Você sabia disso? Que o inimigo quer que você se sinta excluído, o inimigo quer que você desista das coisas que o Senhor tem para você. Mas se a palavra habitar no teu coração, você vai entender o quê? Que nele nós somos mais do que vencedores. E é assim que a gente expulsa até demônio. Por quê? Porque ele vai vir com aquela frase para cima de você: você não vale nada, desiste, abre mão, você não tem nada, você não é nada. Mas o Senhor
ou não? Não há ignorância que se sustente. O Senhor hoje quer abrir a nossa mente, fazer a gente caminhar, andar. Então aquilo que está travado hoje seja repreendido em nome de Jesus. E que a sua mentalidade seja renovada em Cristo, que é a luz. Então primeiro, a gente precisa fazer a distinção do que é luz e treva. Expulsar a treva da nossa vida. Expulsa mesmo. Fala, Senhor, minha área financeira está em treva, Jesus. Repreenda essas trevas em nome de Jesus. Senhor, meu casamento, olha isso. Vai dando nome, vai dando nome. Qual área da sua vida está precisando que a luz do Senhor entre? Qual área? É a espiritual? Então olha, Senhor, bota a mão na cabeça, profetiza. Usa esse mãozão que Deus te deu, Senhor. Toma a minha vida espiritual, repreende tudo, vai andando. E aí, a luz ele começa a entrar. A luz é o próprio Senhor. E Ele quer habitar. Ele quer que a gente confie nele. Amém? Então a gente precisa colocar luz, trazer a luz, fazer como Ele fez. Trouxe luz àquilo que estava oculto. Ele trouxe claridade àquilo que estava oculto. Depois, a gente precisa o quê? Estabelecer limites. Você sabe que muitas das vezes algumas coisas não acontecem na nossa vida porque a gente não sabe pôr limite? Nem com os outros e nem com nós mesmos. A gente precisa ter limite. Por quê? Porque no versículo 6, deixa eu achar aqui. Deus falou assim, ó. Haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento, das ficaram por cima. E assim foi. O firmamento Deus chamou de céu. Passaram-se a tarde e a manhã e assim foi o segundo dia. O Senhor colocou cada coisa no seu devido lugar. E é isso que Ele nos orienta a fazer. Coloque cada coisa e cada pessoa no seu devido lugar. As coisas não podem tomar a sua mente, mas você pode dominar o ambiente que você vive. Então, momento de orar, momento de lazer, momento de prazer, momento de trabalho, momento de trabalho. Como eu quero que a minha vida flua se eu fico horas e horas e horas fazendo tarefas que não vão adicionar nada no meu dia, que não vão me fazer avançar? Como que eu quero que a minha vida cresça se eu mesmo não coloco limite nas minhas atividades diárias? A hora de fazer, a hora de lazer, a hora de ir para a igreja, a hora de orar, a hora de orar, a hora de buscar, a hora de trabalhar. Como se eu mesma faço a minha vida virar um caos? Então hoje o Senhor está falando com a gente. Coloque limite nas coisas. Defina horários para cada atividade que você quer fazer. Coloque ordem mesmo. Porque assim você vai conseguir avançar para os próximos passos. Eu não sei qual é o seu desejo de vida, não sei quais são as áreas da sua vida que precisam de ordens, mas você sabe. Então ore pedindo ao Senhor. Senhor, me ajuda a colocar limite, assim como você colocou limite no céu e na terra. O Senhor colocou limite. Quem sou eu para não fazer igual? E hoje o Senhor quer nos orientar porque Ele quer fazer a gente crescer. E o crescimento é mudança de mentalidade. 2025 a gente promete, não vai acontecer, eu vou fazer, não vai acontecer. Mas eu continuo tendo os mesmos comportamentos que eu tinha em 2024. Como eu quero mudança? Não há. Não existe, não dá espaço. Mas o Senhor hoje quer te lembrar que para as coisas acontecerem, você precisa fazer. E Ele não vai fazer por você aquilo que Ele te deu como tarefa. Então governe, Ele está nos ensinando hoje a governar a nossa vida de uma maneira eficaz, de uma maneira que seja inteligente, para você conseguir avançar a fase que você está hoje e chegar aos lugares que você deseja. Amém? Vamos para a próxima parte. Toda vez que você coloca o Senhor como centro da tua vida, depois Ele começa a te orientar, te dando sabedoria, a palavra está no teu coração. E aí vem as adversidades da vida e você começa a se posicionar, porque você está baseado na palavra. As adversidades da vida vão vindo, pode bater, mas não vão te derrubar. E você vai avançando, aí você consegue colocar, não, peraí, o Senhor falou que eu preciso colocar ordem, assim como Ele também colocou. O Senhor falou que eu preciso colocar limite nas coisas, ou nas pessoas ou em mim, assim como Ele também colocou. Então, peraí, eu estou conseguindo fazer. O que vai acontecer? Você vai começar a plantar. E aí, olha o que está escrito, por exemplo, no versículo 11. Então disse Deus: cumpra-se a terra de vegetações, plantas que deem
dia a dia, gente. Essa pregação aqui é para dia a dia. É para dia a dia, porque amanhã é segunda, todo mundo vai trabalhar. Depois é terça, a gente tem que ir para a igreja. É isso, o Senhor está querendo que a gente se organize. Porque a gente faz planos para 2025, mas a gente esquece que 2025 são dias, um dia após o outro. O Senhor quer te organizar para que no dia após o outro você consiga alcançar o objetivo. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Então o Senhor está falando, você planejou 2025 de vitórias, então plante a sua vitória. Corra atrás da sua vitória, porque sou eu, o Deus, que falo, haja. Mas primeiro você planta. Me ajuda a te ajudar. Eita, Jesus, me ajuda a te ajudar. Ele não precisa da nossa ajuda, lógico que não. Mas Ele não nos fez para sermos inúteis. Ele nos fez para sermos úteis. Tudo para a glória do nome dEle. Então Ele quer que você cresça, mas Ele quer que você amadureça para você crescer. Amém? Não tem como eu querer plantar uma coisa e colher outra. Então Ele está nos ensinando. Plante. Porque o Deus que dá vida à semente é o Deus do haja. Mas Ele quer que você escolha a semente que você quer que você quer que Ele regue. Porque a vida é Ele. É Ele que faz tudo. Então hoje o Senhor está falando, plante de acordo com a sua plantação. Vai ser aquilo que você vai colher. O que você quer colher? Se você for fazer uma retrospectiva do dia de hoje para o ano de 2024, você está agindo da mesma maneira? Ou você está tendo um novo posicionamento, plantando uma nova semente para que você colha aquilo que você quer? Não precisa me responder. Mas o Senhor está nos impulsionando ao crescimento de mentalidade, a um crescimento espiritual, para entendermos primeiramente que é tudo com base nele, e depois porque Ele quer nos fazer crescer. E quando o Senhor me fez entender todas essas coisas, isso tudo, essa pregação é praticamente uma prática que eu vivi, porque foi como o pastor falou, o crescimento ele dói. Mudança dói mesmo. É incômodo, é chato. Mas, depois que você cria um hábito dessa tal mudança, você acha que aquilo é normal, faz parte da sua vida, faz parte da sua rotina. Então, até você chegar lá, vai doer mesmo. Então, tem coisa que está doendo hoje na sua vida, o Senhor fala, espera, tenha paciência, persevere. Isso vai passar, daqui a pouco você está fazendo no automático. E quando você vê, você já está enorme naquilo que você quer que aconteça. Quando eu olho para todas essas coisas, a criação, eu particularmente sou apaixonada pelo céu, pelos astros. Eu acho linda a criação do Senhor, eu fico impressionada com a dimensão de tudo que Ele criou. E eu penso, meu Deus do céu, como que um Deus todo-poderoso criou tudo isso? E mesmo assim, às vezes tem dias que a minha fé está menor do que o grão de mostarda, não é nem grão de mostarda, é menor. E aí o Senhor me traz para esse eixo de volta. E Ele me lembra, quando eu olho para a criação, quando eu olho para aquilo que Ele fez, Ele me faz lembrar quem Ele é. E aí a minha fé aumenta de novo. Então, para terminar, o Senhor Ele criou todas essas coisas e não foi por um acaso. Vai ter dia que você vai ler esse mesmo texto e vai entender de uma outra maneira. Mas hoje, o recado principal é que o Senhor Ele dá ordem ao caos. Ele não se intimida com aquilo que hoje para nós é um problema. Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele é Deus de decisões. Se você crer nele, a sua vida vai fluir nele. E nele não há derrota. Jesus falou que você é mais do que vencedor. Mais do que vencedor. Então por que você não crê nisso? Então olhe para o que o Senhor te faça crer. Porque aí sim o Senhor vai poder fazer coisas. Você vai poder viver o extraordinário do Senhor. Tá? Então, hoje o Senhor nos fala conosco que Ele quer que a gente governe a nossa vida. Mas para isso, existem algumas direções. Então Ele nos deu essas direções. Primeiro ponto, crer que Ele é o Senhor. Crer no haja dEle, Ele é Deus que diz. Depois, que a gente precisa trazer luz para a parte que está escura e conseguir enxergar aquilo que Ele quer que a gente enxergue. E depois a gente começa a organizar a nossa vida, a nossa mente de acordo com as orientações dele, porque a soberania vem dele. E depois, porque Ele também, Ele não nos colocou aqui à toa.
glorifica o nome dele através da nossa vida. E se você crer nessa palavra, eu